Boa tarde, voltamos hoje com Plínio Mosca para fechar a série de entrevistas especiais sobre a Lei Paulo Gustavo em Cachoeira do Sul. É sempre mais difícil, né, nos interiores, a gente conseguir fazer debates, né, sobre direito, sobre política cultural, principalmente porque muita gente, até a própria classe artística, às vezes não tem acesso, não participa, né? Aqui, por exemplo, em Cachoeira, a gente vai ter Conferência Municipal de Cultura esse ano, mas durante muitos anos não teve um vácuo grande, né? Vocês têm a sorte de ter agora uma secretária municipal de cultura que é oriunda do mundo cultural. Sim, então por isso mesmo, né, a gente está conquistando algumas coisas assim que para 4 anos de um governo, né, ela está fazendo em poucos meses o que não fizeram, na verdade, algumas gestões, né? Como, por exemplo, a Conferência, né, Municipal de Cultura. Então, a gente tem, né, não tem esse histórico de discussões, de mobilização, né, de entender a importância da política cultural. Então, os próprios artistas, eles não se dão conta né, dessa importância, mas a Paula Gustavo traz, né, essa questão também da estruturação do sistema municipal de cultura. Né? Então, não é só a questão dos editais, não é só a questão do recurso em si. O movimento da Lei Paulo Gustavo também foi, né, para a gente pensar na nossa política cultural. Né? Eu tive um aprendizado muito especial com a Lei Aldir Blanc. Assim que começou a pandemia, a Secretaria Estadual de Cultura lançou aquele FAQ digital, que era um FAQ emergencial. Era para atingir a 3.000 fazedores de cultura, eu tenho impressão. E eles não tinham nem recurso para pagar os avaliadores. Quem aceitasse estaria fazendo parte de um grupo de voluntários e que tínhamos pouquíssimos dias para ler para ler milhares de propostas e chegar ao ponto de ter 3.000 ganhadores. Eu fui um dos que se candidatou a colaborar com esse projeto. E eu fiquei muito emocionado de ver o quanto as pessoas, apesar de tudo, estavam otimistas e o quanto a nação como um todo, a pátria como um todo, devia àquelas pessoas pelo que elas já tinham feito de enriquecimento estético, moral, histórico, filosófico do nosso país. E era impressionante que, apesar de estarem passando por dificuldade material, eles ainda estavam prometendo fazer alguma coisa. A cultura tem essa capacidade de gerar uma energia positiva, que ela é muito contagiante, ela é muito bola rolando montanha abaixo e beneficiando e extrapolando, ramificando virtudes e qualidades, até pelos questionamentos que propõe o tempo todo. Eu acredito que esse olhar não seja só meu, não seja só da Dinorá especialmente porque ela tem uma visão de coordenação, não só uma visão, como uma prática, uma permanência de coordenação, que é quase que 24 horas por dia e que é durante os 7 dias da semana, nesses últimos 2 anos. Então, isso é louvável com
5 estrelas de louvável, é louvável o máximo. Não, a capacidade de sempre estar otimista e estar propondo a realização do trabalho, a permanência do trabalho. E tive uma segunda outra escola, em função da Lei Aldir Blanc, que foi ter trabalhado para a Fundação Marco Polo, quando tive que lidar, e parece que sim, quando tive que lidar, parece que era um sacrifício lidar. Pelo contrário, quando tive o prazer de lidar com proponentes que muitas vezes tinham ideias maravilhosas, mas não estavam sabendo explicá-las dentro do projeto. E a minha função era justamente isso, de ser um explicador e um arrancador das explicações necessárias do que eles queriam fazer para a realização e chegar a um bom termo, a um porto seguro com suas manifestações culturais. E tive a sorte, então, de lidar com gente célebre, gente iniciante, periferia, centro da cidade, cidade do interior, capital do estado, culturas ditas marginais com culturas ditas eruditas. Um solo de clarinete ou de oboé vale mais ou vale menos do que meia dúzia de atabaques dentro de uma casa de religião africana, produzindo um fazer musical único e específico? E vale igual. E o grau de dedicação tem que ser o mesmo. Os de cá precisam ensaiar, os de lá precisam ensaiar, os de cá têm o seu público cativo, os de lá têm o seu público cativo, e o sujeito que vai trabalhar para eles tem mais é que ir a tudo. E tem que perguntar por que para conseguir fazer o tambor ser mais grave, você bate com essa parte da mão e não com essa? E por que no dedilhar sobre a parte plástica ou a parte de couro de um tambor, de uma percussão, você consegue ouvir como se fosse barulhinhos de gota de chuva? E como é que lá no fagote, ou no oboé, ou no clarinete, um meio sopro representa algo que te lembre pássaro cantando? E são diálogos que eu não aprendi, que eu não estudei para... Não sou músico. Não fui iniciado nessas teorias sobre essas coisas, mas peguei o tranco pela prática. Mas, sobretudo, por acreditar que era tão fascinante, Nathalie, porque formava humanidade. Quem ia num, quem ia no outro, ou quem ia nos dois, saía um ser humano mais rico. Então, o fazer cultural, a cultura serve para enriquecer essa parte subjetiva da pessoa. Claro que é muito importante a pessoa morar em sua casa própria, ter um casaco quentinho, especialmente numa segunda-feira fria como hoje, e também é importante ter os seus sentimentos acesos, abertos, instigados, e a cultura serve para instigar esses sentimentos, para gerar essas emoções. Para desenvolver, inclusive, a noção de pátria, de nação, de povo, de cidade, de bairro, de vizinhança, a noção de estar próximo dos seus e de desejar o bem para a sua comunidade e de não desejar o mal para os outros, especialmente essa parte, eu acho a mais difícil. Desejar o bem para mim eu consigo numa boa. Agora, não desejar o mal para o outro, eu tenho que pensar 2 vezes e tenho que marcar o X a resposta certa, que é não provocar a ira, não
provocar a discórdia, não semear tempestades. E a cultura serve, sim, para isso. E apoiar a cultura financeiramente, logisticamente, estrategicamente, governamentalmente falando, serve para não semear tempestades. Serve para unir, para colocar no mesmo andar aqueles que estavam sendo desiguais até então. Sabe-se lá por que motivos estavam sendo desiguais. E é necessário combater essas desigualdades, não só por uma questão de justiça social, mas também porque agora está escrito na lei que isto é necessário e a omissão disso torna-se um crime. Plínio, tu acompanhando então, né, como vieste aqui na primeira oitiva que a gente realizou, está acompanhando o nosso grupo e conhece também um pouco das nossas lamúrias, né? Tu acha que a gente aqui em Cachoeira do Sul tem futuro? Tem um bom futuro aí pela frente? Claro que vocês têm futuro, não resta a menor dúvida. Pensa bem, na primeira, eu acho que fui na primeira reunião presencial, não era? Do grupo. Sim, isso. Eu, de vez em quando, encontro na minha caixa de imagens a foto que nós fizemos ali no pátio da casa da Mirella. E eu diria, a gente conseguia quase encher um micro-ônibus. Ou, pelo menos, éramos quase 2 combis de gente. Hoje em dia, vocês já enchem pelo menos um ônibus grande, se juntar todos os que vão ainda, os que permanecem trabalhando juntos. E isso é explicativo de como tem sido importante e de como é viável que Cachoeira do Sul faça uma virada cultural no sentido de dentro para fora, no sentido do perene, do permanente, e não no sentido do evento, do de vez em quando, do às vezes. Ao mesmo tempo, é necessário ter-se em conta que estamos oferecendo meios e maneiras de agregar as pessoas, e que é uma oportunidade para todos. E que quem tiver a sensibilidade do somar tem que aproveitar esse momento, que teremos aí a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, temos 4 anos, me parece, o novo governo federal começou em janeiro deste ano, a gente está no mês 8, ainda tem mais de 40 meses de governo. Então, é importante termos a noção de que temos um bocado de tempo ainda, mas esse bocado de tempo não é eterno. Pode parecer muito, mas passa rápido, passa ligeiro. Então, quanto mais rapidamente nos unirmos em torno de propósitos comuns, de fazer e de nos ouvir, nos respeitar e de conviver dentro de um processo democrático e do Estado de Direito, e de um processo democrático de somar cultura e de somar as minorias, e, sobretudo, de somar as minorias, nós teremos como fazer uma virada cultural ser permanente para médio e longo prazo. O que não podemos fazer é nos perder na vaidade dos pequenos êxitos. Eu consegui o meu projeto, que bom. Obrigado, grupo. Agora vou cuidar da minha vida. Isso é um dos receios que eu tenho com todas as cidades. Isso é um dos receios que eu tenho com todos os países que saem num processo de ditadura e que entram no processo da democracia.
a abandonar o barco em que estava, porque ele agora conseguiu uma boia para sobreviver, ele conseguiu um bote para sair do sufoco, para sair do caos, para sair do afogamento. Essa necessidade de trabalho em grupo, de trabalho em equipe, ela precisa ser perene. E nós brasileiros não somos, eu diria. Nós não somos um grande exemplo de pessoas que têm o prazer de uma união quando estamos vitoriosos. Parece que acende uma luzinha perniciosa ali na cabeça ou aqui no peito, dizendo, não, você agora já está bem, já pode dar adeus para os outros. E de tanto dar adeus para os outros, você corre o risco de provocar isolamentos e provocar processos de ilhas que depois não há ponte no mundo que consiga reconectá-las. Então, isso é, sim, necessário que se pense. Ainda não chegaram os recursos nos municípios, ou ainda não se começou de maneira concreta a se efetivar esse uso dos recursos lá naqueles municípios que já chegaram. Mas é necessário que, uma vez começado, se estabeleçam pontes entre as linguagens culturais, entre as pessoas que propõem, que coordenam, que as remunerações sejam adequadas, sejam decentes, que não se pense no um pouquinho para cada um, que é para poder fazer uma lista bem comprida, com um monte de gente, dizendo que tantos mil pessoas foram contempladas, que muitas vezes isso não representa a solução de um problema, mas sim a criação de outro. Então, é necessário que se olhe, cada cidade é uma cidade, cada cidade tem sua história. Sei que Cachoeira do Sul já passou dos 200 anos, então vocês já têm uma memória social desenvolvida, uma memória individual, uma memória de microgrupos desenvolvida, e estabelecer essas pontes vai ser um desafio, sim, e é necessário, porque a cidade como um todo, ela tem uma população que precisa ser, a população ser pensada como ou quem vai assistir, ou como quem parte dela vai construir o fazer cultural que será proposto. A proposição justifica a existência dessas leis. Só existe lei de patrocínio para a cultura porque tem quem faça a cultura, quem consuma a cultura e o empresário, que é o que abre mão daquele imposto de renda apostando no fazer cultural. A Lei Paulo Gustavo não está precisando da figura desse empresário. Esse empresário, no caso, seria o Fundo Nacional do Audiovisual. Esse era um recurso que estava parado. E esse recurso vai gerar recurso, vai gerar emprego e renda, e as pessoas, de certa maneira, farão suas atividades culturais, e algum recurso voltará para dentro do sistema público de cultura, porque será permitido que se venda, que se cobre, nem tudo será obrigatoriamente oferecido gratuitamente. Então, isso também é importante pensar nas possibilidades de emprego, geração de renda, mas lato sensu, né? A economia da cultura. Se nós vamos na parede de um ginásio de esportes projetar um filme, a 5 metros de onde nós estaremos, pode ter um pipoqueiro vendendo sua pipoca.
aquele milho foi comprado num supermercado, o óleo que fritou o milho da pipoca foi comprado num supermercado. Aqueles produtos vieram do agronegócio. O gás que ele usa na sua carrocinha de pipoqueiro, esse gás veio de uma empresa que produz gás. Então, inúmeras atividades. O saquinho de papel, onde ele coloca a pipoca, o sal, ou o doce, ou o Nescau, sei lá como chama, que ele mistura. As gerações de emprego, renda e oportunidade são inúmeras dentro do fazer cultural. São tão grandes que é farta a lista dos benefícios que gera. Então, é importante, sim, se acreditar que vale a pena trabalhar, investir, fomentar a cultura, porque ela, inclusive, diminui o índice de violência urbana, diminui a incidência do abandono escolar, diminui a ignorância social e diminui esse egoísmo, muitas vezes latente, escondido dentro das pessoas e que se manifesta no momento em que não há uma celebração de humanidade. E quando não há a humanidade, o que se prova, o que se mostra é a campanha da violência, a campanha do armamento, a campanha do se dar bem, entre aspas, do dar um jeitinho, entre aspas, e são essas marcas tristes que a gente não quer dentro de um Estado democrático de direito, que a gente não quer para nossas casas, para nossas famílias, para as nossas cidades. Dentro agora, nesse momento, assim, né, como tu falou, alguns municípios ainda não receberam, quem recebeu ainda não está executando, mas a gente tem aí até dezembro, então, essa correria, possivelmente os projetos ainda vão ser executados em 2024. Mas no teu olhar aí, quando tu estava no conselho, tem uma boa perspectiva aí, né, de uma produção, assim como teve na Aldir Blanc, que muitos artistas, grupos, enfim, né, surpreenderam, né, com o uso obrigatoriamente por conta do distanciamento, a maioria projetos audiovisual, né, houve online, enfim. Então, a gente viu artistas e grupos e produtores se remodelando, né, e apresentando produtos muito, muito, muito bem feitos, com qualidade, e temas também muito importantes, né, já que também teve essa priorização em relação aos temas, né, voltados para a cultura de matriz africana, indígena, enfim. Então, a gente teve uma gama de projetos e produtos culturais de extrema relevância, né? E destacando aí artistas mulheres, né? Pessoas negras, pessoas de periferias, de pontos de cultura. Então, a Lei Paulo Gustavo, a gente acha que vai trazer mais, né? Mais disso um pouquinho, vai ter mais produções, assim, vai ter essas surpresas boas aí. Eu espero que sim, para justificar, inclusive, o empenho de tantas pessoas pela execução da Lei Paulo Gustavo. Eu conto uma experiência, e não faço cerimônia de dar os nomes aos bois. Mestre Sica e Marcos Porto é artista plástico, Mestre Sica é um mestre de saberes ancestrais afro-brasileiros. Eles criaram o calendário em Iorubá 2022. Isso foi proposto na Lei Aldir Blanc para a Fundação Marco Polo, que é uma empresa que produz ônibus e que é de Caxias do Sul. O calendário foi um sucesso. As pessoas estavam... Quem sabia Iorubá estava encantado, porque ia finalmente ter impresso um calendário com todas as palavras, e quem não sabia nem o que era,
estava encantado porque iria descobrir alguma coisa nova. Então, isso nos abre a porta da inteligência, que é no mínimo que se pode esperar de um ser humano bem intencionado com a vida, é que ele tenha curiosidade de conhecer, de penetrar dentro de um universo sobre o qual ele não tem muitas informações. O que é o Yorubá? O que é um calendário em Yorubá? O que é esta língua? De onde veio? Quem trouxe? Quando chegou no Brasil? Foram os escravizados de Gana ou foram do Togo? Foram do Gabão ou foram de Moçambique? Foram de Angola ou foram do Cabo Verde? Ah, então foram esses daqui e não aqueles. Então foi a partir da data tal e não a partir da data tal. E começou em tal pedaço do Brasil, depois esparramou pelos outros. Tudo isso é um processo de descoberta. E essa mesma descoberta, esse mesmo encantamento, ele precisa existir o tempo todo. Senão vai ser apenas, mais uma vez, uma tentativa de se girar a chave e de mudar o paradigma. É necessário que cada um que participe da Lei Paulo Gustavo aceite correr o risco, aceite dar-se e receber informações que ele até então desconhecia. Os pontos de cultura são fundamentais pela sua capilaridade, pela riqueza da especificidade que eles atuam, o específico que desenvolvem e o quão desconhecido é das demais pessoas de uma comunidade grande, de uma cidade numerosa, sobre aquela cultura que eles praticam, que eles estudam, que eles reproduzem. Ah, mas isso quer dizer que todos nós, então, passaremos a fazer isso? Quer dizer que o Plínio passou a falar Yorubá depois que ele conheceu o calendário? Claro que não. Eu precisaria de anos de estudo, como teve o mestre Sica, para chegar no ponto de fazer um calendário em Yorubá. Mas eu não preciso de anos, pelo contrário, bastou-me um empurrão para que eu tivesse a necessária curiosidade e o necessário respeito por aquele universo que já existia e que eu burramente, do alto do meu branquismo e do meu academicismo, não conhecia. Então, aí vem também um dos motes profundos dessas leis, no caso a Lei Paulo Gustavo, quando fala em revolução cultural, que é permitir aos demais brasileiros conhecerem um Brasil profundo, permitir aos demais gaúchos conhecerem um Rio Grande do Sul profundo, não aquele Rio Grande do Sul que obrigatoriamente já sabemos, que já frequentamos, que até já vimos em tela de televisão ou em tela de cinema. É conhecer justamente aquele que a gente desconfia que existe, mas não temos certeza. Já ouvimos falar sobre, mas nunca estivemos lá presencialmente para conhecer de perto. É chegada a hora desse momento acontecer. A gente vai encerrando por aqui nessa pauta hoje da Paulo Gustavo, mas em breve aí, quem sabe, a gente já marca um outro papo, porque assunto tem bastante. Eu me despeço, inicialmente agradecendo o convite de estar participando dessa entrevista. Eu acredito que é pela conversa, falando das nossas ansiedades, das nossas obrigações, que a gente desmistifica o quanto as pessoas, de maneira geral, desconhecem sobre a cultura. Não é por maldade que desconhecem a cultura, é porque não foram ensinados a desejar conhecê-la.
acredito muito na boa vontade, lato sensu. Acredito no poder de arrebatamento que a cultura gera, que o fazer cultural promove. Tenho plena certeza, tenho convicção, tenho provas, tenho a experiência de ver a geração de emprego e renda que a cultura promove, e que essa geração de emprego e renda não é só para quem faz a cultura, mas para quem está na sociedade como um todo. E no enriquecimento social, humanístico, político, democrático que a cultura propicia nas cidades, no Estado e no país. A diminuição da ignorância, a elevação ou a melhoria da escolaridade, a diminuição da violência, o reconhecimento dos direitos, o incentivo, inclusive, a se acreditar que os sonhos não são fantasias inatingíveis. O prazer de se ter o livro, o produto audiovisual, o prazer de se ter o teu vizinho fazendo alguma coisa que você não conhecia, me referindo especialmente agora aos povos originários. Fazem artesanato, tem músicas, tem cantos, tem danças que já existem há 20 mil anos e que eu não conheço até hoje. E que, se não for agora que nós vamos dar a eles as condições necessárias para que eles, de maneira remunerada, possam praticá-los, corremos o risco de nós morrermos sem conhecer, ou pior ainda, deles morrerem velhinhos e não ter quem passe adiante aquilo que existe há tanto tempo. Então, existe aí uma obrigação, como a gente fala em memória social, já que eu sou mestre de memória social, nós temos um dever de memória, uma obrigação de gerar memória, de deixar memória. Então, isso é muito importante. Agradeço muito, Nathalie, essa oportunidade. Acho muito importante que a cidade, os fazedores de cultura e as autoridades estejam unidas, porque o lucro é para todos, o benefício é para todos. As pessoas... O retrato é um retrato em que não há um foco mais preciso e um foco mais desfocado em uma pessoa do retrato ou na outra. Todos estarão bem na foto. Todos estarão necessariamente precisando participar do grupo que faz a cultura acontecer. Seja ela erudita, seja ela popular, seja ela mais central, seja mais periférica. E aí está o desafio de cada cidade, de cada gestor municipal de cultura ou de cada pessoa que faz parte dos comitês Paulo Gustavo Brasil afora, que é pensar no coletivo, pensar na noção de união. A união faz a força. Pode parecer frase de avó, mas é verdade. E é essa união que é necessária ser praticada para que se vá adiante e se transborde de cultura, porque nós somos um país privilegiado nesse sentido. Chegou a hora, então, de se conhecer e de se praticar essa bagagem que está há muito tempo dentro de nossas mentes, nossos corpos, nossos livros, nossas casas. Obrigado.